Witch Online capítulo 211, Dignidade de Isaac. Com as mãos trêmulas, apontou rifle e mosquete para o lobo maior, que parecia ser o alfa. O alfa rosnou ameaçadoramente, e uma pequena bola de fogo apareceu em sua garganta. A bola de fogo começou a ficar cada vez maior até ficar grande demais para ser mantida dentro de sua boca. Au! Com um grito poderoso, a bola de fogo deixou sua boca, o que causou uma reação em cadeia, e uma enorme explosão de fogo apareceu na frente dos lobos. A explosão do fogo derreteu a neve ao redor da aldeia. Os prédios congelados desmoronaram depois que o gelo, que era a única coisa que mantinha os prédios de pé, derreteu. Isaac cruzou os braços e viu o fogo se espalhar ao seu redor. Os prédios que se separaram logo foram incendiados. O alfa e o resto dos lobos pisaram no fogo e cercaram Isaac. Isaac continuou girando em círculos, seu rifle e mosquete na posição de mira. Apenas 4 balas permaneceram na câmara e 9 lobos restantes. Au! Isaac rapidamente se virou, bem a tempo de ver um dos lobos avançando com sua mandíbula enorme, pronto para morder sua cabeça. Bang! Ele inconscientemente apertou o gatilho. A bala caiu perfeitamente no rosto do lobo. Espero. A cabeça explodiu e o corpo maciço do lobo caiu no chão. Você matou o lobo flamejante. 2000 XP ganhos. Au! Os lobos uivaram com raiva, e Isaac nem teve tempo de reagir quando sentiu uma dor aguda na parte inferior da perna. Espero. Uma chuva de sangue apareceu, o que chocou Isaac. Ele abaixou a cabeça e viu um dos lobos mastigando sua perna. Grrrrrrrr. O lobo continuou rosnando enquanto tentava morder o osso, o que não estava longe de acontecer. Bang! Isaac disparou seu rifle e mosquete e viu a cabeça do lobo explodir em uma névoa sangrenta. Mas, sua perna tinha uma marca de mordida enorme, o que o fez se sentir tonto. Depois que o lobo morreu, outro lobo avançou e golpeou com sua garra flamejante. Espero. A garra cortou sua carne e o enviou ao chão. Sua visão estava ficando mais escura à medida que as sombras dos lobos se aproximavam dele. 190 HP. 99.420. Ré feito de armadura de escama de lagarto. Arg. Isaac usou o rifle e mosquete para se levantar, mas imediatamente depois que ele se levantou, outro lobo se lançou em direção a ele e caiu sobre ele. Pá! Seus olhos se arregalaram em choque, e um bocado de sangue azul saiu de sua boca. Batida, seu corpo caiu no chão e saltou várias vezes antes de parar. 90 HP. 9420. Ptui. Isaac cuspiu vários dentes dele, e ele mal podia ver 2 metros à sua frente, mas ele podia sentir a presença ameaçadora da morte se aproximando dele. Grrr. Um lobo abaixou a cabeça e cheirou a cabeça de Isaac, mas logo, ele abriu sua mandíbula enorme e estava pronto para dar uma mordida suculenta. Não. Acontecendo. Isaac murmurou dolorosamente e agarrou o rifle e mosquete que estava no chão ao lado dele. Ele mudou ligeiramente a trajetória e apertou o gatilho. Bang! Au! O lobo sentiu algo perfurando sua garganta, e logo, o lobo começou a sufocar em seu próprio sangue. O lobo continuou cambaleando para trás, mas logo caiu com a luz deixando seus olhos. Você matou o lobo flamejante. 2300 XP ganhos. Au! O alfa uivou de raiva depois de ver um de seus irmãos morrendo para o jovem de aparência fraca. Isaac se levantou trêmulo e viu o estado quebrado de seu corpo. Ele sorriu ironicamente e soltou um som baixo de dor. Isaac sabia o que estava por vir. Ele pensou que iria morrer de qualquer maneira, então ele poderia morrer com dignidade. Ele tropeçou para o lado e viu o lobo perdendo seu corpo. O lobo rapidamente virou sua cabeça enorme e correu atrás de Isaac com seu grande corpo em chamas queimando as touras de madeira próximas a batatas fritas. Com a mão trêmula, Isaac apontou seu rifle e mosquete para um lobo próximo. O lobo sentiu a ameaça do rifle e mosquete e surpreendentemente pulou para o lado, e então saltou em direção a Isaac com sua garra flamejante em uma postura cortante. Não importa. Isaac murmurou e empurrou o rifle e mosquete para frente. Espero. A lâmina fina perfurou a garganta do lobo e saiu do outro lado do crânio. Isaac não podia continuar carregando o peso do lobo, o que o fez cair no chão. Mas logo outra notificação apareceu na frente dele. Você matou o lobo flamejante. 2000 XP ganhos.
Seu peito se moveu para cima e para baixo, e com olhos cansados, ele olhou para os 6 lobos restantes, que estavam rosnando com um olhar ameaçador. Todos eles abriram a boca ao mesmo tempo e começaram a se aproximar de Isaac. Isaac largou seu rifle e mosquete depois de não poder continuar carregando. Ele não parecia com medo, em vez disso olhou diretamente para os olhos do Alfa, que eram vermelhos brilhantes, cheios de intenção assassina. Grrr. O Alfa rosnou, e seus dentes flamejantes estavam se aproximando da garganta de Isaac. Espero não ficar traumatizado. Afinal, gosto de cachorros. Isaac murmurou e sentiu o hálito quente do Alfa esquentando seu rosto. Mas então, Isaac ouviu uma voz dentro de sua mente. Eu também gosto de cachorros. A voz vinha da figura mítica. Mesma posição que a monstruosa Baba Yaga. Isaac lembrou-se da força de Baba Yaga, mas teve um palpite de que o dono dessa voz era ainda mais forte. Depois que a voz apareceu, os lobos pararam de se aproximar de Isaac. Em vez disso, eles se viraram e começaram a galopar. O que? Isaac estreitou os olhos, mas com sua visão escura, ele não podia ver onde os lobos tinham saído. A voz também desapareceu. Porque fui salvo. Ele pensou em sua mente e tentou se levantar, mas vendo a condição de sua perna, ele desistiu disso. Sua perna esquerda estava quase perdida, com ossos saltando e sangue azul pingando no chão. Depois de 10 minutos deitada no chão, ele sentiu seus ossos começando a se consertar sozinhos. Os ossos estalaram em seus pontos certos, e o sangramento parou enquanto a carne se recuperava. Você ficou ileso por 10 minutos. Suas feridas foram curadas. Witch Online capítulo 212. O sonho de Isaac. O céu acima da floresta de neve ficou escuro mais uma vez. O fogo que assolava a floresta se extinguiu e os lobos flamejantes desapareceram de repente. A floresta da neve ficou silenciosa e tranquila como se o pesadelo anterior simplesmente não tivesse acontecido. Não houve jogadores que conseguiram sobreviver sem ferimentos. Dentro da vila, Isaac estava sentado em frente à fogueira localizada no primeiro andar do edifício maior. O fogo não se alastrou porque o chão estava muito molhado, o que impossibilitou a propagação do fogo. Em cima da fogueira, a carne estava sendo cozida. De vez em quando, Isaac virava, tentando cozinhá-lo uniformemente. A carne estava ficando mais escura, mas ele não parou e queria que fosse bem cozida antes de provar. Ding ding de repente, uma voz alta apareceu e, logo, todos os jogadores vivos viram uma notificação na frente deles. Segunda fase acabou. Concorrentes, 10. Isaac arregalou os olhos em choque. Só 10 restantes. Com descrença, ele deu um tapinha na cabeça. Mas então, ele se lembrou da força absoluta dos lobos, e não era de surpreender que tantos morressem. Mesmo ele deveria ter morrido, mas ele foi salvo por uma razão desconhecida para ele. Ele foi salvo pela pessoa que criou o torneio legado. Isaac achou estranho ele ajudá-lo e se perguntou se a pessoa que possuía a voz havia ajudado outra pessoa. E, por que ele? Ele não se considerava uma pessoa especial. Logo, a carne terminou de cozinhar, e Isaac afastou do fogo. A carne ainda fumegava. Isaac deu uma pequena mordida e sentiu o calor se espalhar de sua língua até sua garganta. Quente. Ele murmurou e engoliu a carne. O sabor não era nada bom, muito sem graça e difícil de mastigar. Isaac fez uma careta, mas se obrigou a comê-lo, mesmo que não fosse exatamente a melhor comida que ele havia comido. Ele comeu por mais 10 minutos e, uma vez que estava cheio, ainda restava mais da metade da carne. Mas, ele o cobriu com a pele do animal e foi para fora para colocá-lo dentro de uma pilha de neve. Desta forma, a carne será preservada. Ele instantaneamente voltou para o prédio e fechou as portas. As portas não quebraram depois que os lobos invadiram, mas em vez disso, o gelo quebrou. A porta ainda estava um pouco quebrada, não ficando completamente fechada, mas foi o suficiente para Isaac. Isaac deitou-se em cima da roupa do animal, que tirou das caixas e cobriu o corpo com ela. Ele sentiu um calor, que não sentia desde que chegou à floresta da neve. Logo, suas pálpebras ficaram mais pesadas e ele caiu em um sono profundo. O corpo de Isaac tinha alguns sinais de movimento. Seu rosto parecia desconfortável como se ele estivesse tendo um pesadelo. Suas pálpebras se abriram lentamente e uma luz brilhante apareceu na frente dele.
Ele rapidamente cobriu os olhos com as mãos e lentamente se sentou. Isaac continuou piscando os olhos, tentando se acostumar com a luz repentina, e logo, ele conseguiu ver na frente dele. Mas, a visão foi o que surpreendeu. À sua frente havia árvores, em todos os lugares que ele olhava, havia neve e árvores. O que? Isaac rapidamente se levantou e moveu suas mãos atrás dele para pegar seu mosquete, mas ele não sentiu nada. Ele virou a cabeça, e seu rifle mosquete estava faltando. Olhando para seu corpo, ele notou que suas bolsas de couro, que continham suas balas, também estavam faltando. Assim como sua pistola Flintlock. Ele estava parado no meio de uma floresta sem nenhuma arma ou proteção. Ele deu um tapinha no peito e fez uma careta depois de sentir seu peito abaixo da jaqueta, o que significa que sua armadura de escama de lagarto também estava faltando. Foda-se. Uma maldição escapou de sua boca enquanto ele olhava ao redor da floresta com raiva. Fui roubado. Isso é alguma piada do caralho? Isaac cerrou o punho e se sentiu humilhado, mas logo, ele sentiu uma mão tocando seu ombro. Ele se encolheu e rapidamente pulou para longe. Depois de pousar de volta no chão, ele se virou para ver quem o tocou, mas não viu ninguém. Ele franziu a testa, mas então, mais uma vez, sentiu uma mão tocando seu ombro. Que porra é essa? Isaac chutou atrás dele com raiva enchendo seu rosto, mas o chute só atingiu o ar, enquanto a pessoa que o tocou não estava em nenhum lugar à vista. Mais uma vez, atrás dele, havia uma pessoa que tocou seu ombro. A sobrancelha de Isaac se contraiu quando uma lufada de ar frio deixou sua boca. Tiro gelado usado. Ele bateu na mão com sua própria mão que estava coberta por uma camada de gelo. Mas, seu tapa errou e aterrissou em seu ombro. Seu ombro começou a ter uma camada de gelo. Droga! Ele destruiu o gelo com o punho, mas depois dessa experiência, ele ficou ainda mais irritado. Pare de brincar. Isaac gritou para a pessoa que estava brincando com ele. Relaxe seus músculos, você está tão duro, e isso não é bom. Uma voz veio atrás dele, e Isaac instantaneamente soltou outro chute atrás dele, mas ele chutou nada além de ar novamente. Quem é você? Isaac baixou a perna e perguntou o mais calmamente que pôde. Por que você me roubou e me jogou na floresta? Você ainda não percebeu? A voz perguntou. Observou o quê? Isaac perguntou com uma carranca e olhou ao redor, mas não viu ninguém à vista. Que você está sonhando? A voz de repente disse e apareceu na frente de Isaac. Isaac se encolheu e deu um passo rápido para trás. Ele franziu a testa depois que uma figura, que era ainda mais baixa que ele, com uma máscara de esqui apareceu. Máscara de esqui. Isaac engoliu em seco e sentiu suas pernas ficarem fracas. Seu trauma, causado pelos homens com máscaras de esqui, voltou a atuar. Mesmo que ele tenha matado seus medos, o fato ainda é que eles ainda estão por aí, andando livremente. O homem com máscara de esqui branca viu Isaac focando em sua máscara. Era a fonte do medo de Isaac. Witch Online capítulo 213, Terra dos Sonhos. Acalme-se. O homem com uma máscara de esqui branca disse o mais calmo que pôde. Isaac respirou fundo e, depois de se acalmar, perguntou, o que você quer dizer com eu estou sonhando? O homem com uma máscara de esqui branca assentiu depois de ver Isaac conseguindo se acalmar tão rapidamente. Ele estava se tornando mais seguro de que havia escolhido corretamente. Esta é a sua terra dos sonhos. Ele apontou ao redor deles, para a floresta sem fim, que não tinha fim, que apropriado. Sua terra dos sonhos é uma floresta de neve, como a minha. Terra dos sonhos? Isaac franziu a testa. O homem assentiu. Todo mundo tem suas próprias terras de sonho escondidas no fundo de suas mentes. Esse é outro recurso do Witch Online. Pensou Isaac. Não é. De repente, o homem disse, como se ouvisse seus pensamentos. Isaac arregalou os olhos em choque e viu o homem apontando para o céu. Esta é a terra dos sonhos de Isaac. O homem disse e baixou a mão. Como você sabe meu nome? Isaac perguntou. Ele continuou olhando diretamente para os olhos do homem, mas não tinha ideia de como ele parecia por baixo da máscara. Seria estranho se eu não soubesse. Ele riu e abriu os braços. O homem continuou. Cada ser vivo tem sua própria terra dos sonhos. É um lugar onde seus sonhos acontecem. Isaac franziu a testa e então se lembrou de um sonho. Em um dos meus sonhos, havia uma pessoa com roupas totalmente brancas, matando seus inimigos sem esforço. O homem assentiu. Foi você.
Isaac arregalou os olhos em choque e se perguntou o que isso significava. Normalmente, nos sonhos, você não consegue controlar seu corpo e é meio que no piloto automático. Mas se você treinou para controlar sua mente, você pode se mover livremente na terra dos sonhos. Uau! Isaac exclamou. Em sua própria terra dos sonhos, você é Deus. Deus. Isaac murmurou, mas então balançou a cabeça e fez uma pergunta. Então por que você está aqui? Eu me infiltrei na sua terra dos sonhos. Desculpe por isso, mas eu queria falar com você. O homem se virou e chutou a árvore próxima. Rachadura. Isaac arregalou os olhos em choque quando o chute do homem sem esforço cortou a árvore ao meio, e a parte superior da árvore voou pelo ar até cair no chão com um baque. O homem sentou-se no tronco de madeira que ainda era uma árvore comum momentos atrás. Ele viu o olhar espantado de Isaac. Isso não foi nada. O homem de repente disse e deu um tapinha no tronco. Sente-se, vamos conversar. Isaac sentou-se lentamente ao lado dele. Lembra o que eu disse quando escolhi você? O homem perguntou. Isaac franziu a testa e pensou na cena em que foi escolhido como um dos candidatos, mas não se lembrava muito do que disse naquele momento. O homem notou sua incerteza. Eu disse que você era meu competidor favorito. Você sabe o que isso significava? Isaac mordeu o lábio e disse, isso. Você quer que eu seja a portadora do legado? Correto. O homem disse, e antes que Isaac pudesse fazer perguntas, ele continuou, você está pensando por quê, certo? Isaac assentiu, ele não entendia por que ele foi escolhido em primeiro lugar. O homem sorriu por baixo de sua máscara e olhou para ele. Lembra quando você atribuiu suas estatísticas? Isaac acenou com a cabeça. E quanto a isso? Existem milhares de combinações, mas você escolheu exatamente a mesma que eu fiz. O quê? Isaac gritou. Você é jogador? Não. O homem riu. Um dia, uma tela holográfica apareceu na frente de todos nós, e os deuses nos disseram para atribuir estatísticas, o que achamos que seria melhor para nós. Isaac arregalou a boca e sabia onde isso estava indo. No dia seguinte, os jogadores começaram a aparecer, e eu senti conexão. O homem deu um tapinha no ombro de Isaac e disse, conexão que alguém escolheu exatamente as mesmas estatísticas que eu. Deuses disseram que todo legado tem o melhor hospedeiro possível, e foi exatamente a pessoa que escolheu as mesmas estatísticas que a figura legado. Então, eu sou essa pessoa. Isaac perguntou e viu o homem assentindo. Eu quero que você ganhe, mas eu já quebrei uma das regras salvando você dos lobos. Eu não posso mais te ajudar. O homem se levantou e suspirou profundamente. Eu queria te dar o legado no momento em que te vi, mas... Ele balançou a cabeça e olhou para o céu. Mas, havia alguém que queria você como portador do legado também. Quem? Isaac perguntou e lentamente se levantou. Um deus. O homem disse e viu o rosto de Isaac se transformando em choque. Parece incrível, certo? O homem perguntou. Seria uma escolha óbvia. Legado mítico ou legado divino, todos escolheriam o último instantaneamente. Eu não acho que seja a escolha óbvia. Isaac disse e viu os olhos do homem se arregalando de surpresa. Ora, o legado divino é o ranking mais alto. Você ficaria muito rico. O homem perguntou com um olhar curioso. Bem, Isaac deu um tapinha no queixo e respondeu, eu não quero mudar de classe. Eu vou ter uma aula de legado com atirador ou nenhuma. Alguns legados divinos dão classes poderosas o suficiente para dar ao jogador poder ilimitado. Você não deseja isso? O homem perguntou. Bem, isso parece tentador, não vou mentir, mas qual é o sentido se eu não gostar do jogo? Você não gosta de ser mais forte que os outros? O homem mais uma vez perguntou. Ele continuou olhando para o rosto de Isaac, tentando ver qualquer falsidade. Eu quero ser forte. Isaac rugiu e olhou para seus braços frágeis. Mas, na minha vida, eu nunca gostei de nada. Foi como se eu tivesse perdido aquela emoção de prazer. O homem franziu a testa e continuou ouvindo. A sensação de alcançar algo incrível deve ser incrível, mas não senti nada como se fosse um dia comum no escritório. Isaac sentou-se no tronco e disse, eu costumava ser capaz de fazer coisas que eram consideradas impossíveis, mas achava que eram bem comuns. É por isso que eu não me sinto tão bem comigo mesmo. Mas então... Ele respirou fundo e exalou. Então, o IT Online chegou, e eu escolhi a aula de atirador.
Pela primeira vez em um tempo, eu me senti maravilhado comigo mesmo. O homem sorriu e disse: Você se sente surpreso por ser capaz de ser mais esperto que seus oponentes. Também. Isaac colocou as mãos em posição de tiro como se ainda estivesse carregando o rifle e mosquete. Mas então, um esboço de uma arma apareceu em suas mãos, e logo, um fuzil de mosquete apareceu. Ser capaz de acertar um tiro que parece impossível foi uma sensação incrível. A sensação de recuo balançando seu ombro e a visão da bala atingindo seu alvo. De fato, o homem abriu o punho cerrado, e o floco de neve pousou bem em sua palma. Você quer saber como é ser um deus? Witch Online capítulo 214, Humano vs. Deus. De fato, o homem abriu o punho cerrado, e o floco de neve pousou bem em sua palma. Você quer saber como é ser um deus? Deus. Isaac observou enquanto o homem estalava os dedos, e uma arma apareceu em sua mão. Parecia bastante semelhante com o fuzil mosquete, mas não havia uma lâmina fina ao lado do cano, e a arma parecia uma arma que pode ser vista no tempo presente, enquanto o fuzil mosquete era uma relíquia quase antiga. Vamos lutar. O homem disse de repente e apontou a arma diretamente para Isaac. O quê? Isaac rapidamente se escondeu atrás do tronco e gritou: Por quê? Eu não posso vencê-lo. Respire fundo. O homem aconselhou: Na terra dos sonhos, você é Deus. Ah! Isaac respirou fundo e murmurou: Eu sou Deus. Seus olhos cinzas tiveram uma reação. Suas pupilas, que ainda eram redondas, começaram a mudar até ficar na forma de um floco de neve. Os olhos cinzentos começaram a mudar de tonalidade até ficarem azuis. O céu brilhante acima da terra dos sonhos começou a mudar de cor até ficar no tom de cinza com nuvens aparecendo do nada. Das nuvens, pequenos flocos de neve começaram a cair. O homem olhou para a visão com fascínio. Poder do tempo, muito bom. Ele apontou sua arma para o céu, onde as nuvens estavam se formando. Mas, não é bom o suficiente. Ele apertou o gatilho, o que enviou uma onda de choque ao seu redor. Bang! A neve abaixo do homem foi levada pelo vento, e centenas de árvores foram arrancadas de suas raízes. Isaac cerrou os dentes e quase foi lançado voando também, mas conseguiu ficar no chão enquanto centenas de árvores voavam para longe. A bala que saiu do cano da arma voou pelo ar e só deixou um rastro de prata para trás enquanto perfurou as nuvens. Só as centenas de nuvens foram levadas para longe e o céu cinza desapareceu instantaneamente, o céu anteriormente azul aparecendo mais uma vez. Foto Isaac estalou os dedos e um rifle e mosquete apareceu em sua mão. Ele se levantou e apontou direto para o homem, que ainda estava em sua posição de tiro. Bang! A bala saiu do cano como um canhão e levou apenas uma fração de segundo para chegar ao local onde o homem estava. O homem com uma máscara de esqui branca notou a bala se aproximando, mas não entrou em pânico e simplesmente se agachou, mas foi o suficiente para se esquivar da bala. A bala passou por sua cabeça e voou para longe, mas deixou um rastro de árvores quebradas para trás. Não é bom o suficiente. Ele disse e entrou em uma posição de tiro agachado e apontou para a cabeça de Isaac. Bang! Ele apertou o gatilho, e uma bala muito mais rápida que a de Isaac apareceu. Espero. A bala perfurou a testa de Isaac, mas isso não foi tudo. Sua cabeça explodiu em uma névoa sangrenta. O homem se levantou e sorriu. Deus não pode morrer por meios comuns. O corpo de Isaac caiu no chão de neve, mas logo sua cabeça começou a se regenerar. Logo, sua cabeça estava de volta. Ah! Ah! Isaac tocou seu rosto e se sentiu incrivelmente aliviado que sua cabeça estava para trás. Ter sua cabeça explodida não foi uma sensação agradável. Baque ele viu uma sombra aparecer na frente dele. Isaac olhou para o tronco de madeira e viu o homem em cima dele. Nós ainda temos várias horas antes de você acordar, então é melhor você aprender a ser um deus, ou sua cabeça vai explodir algumas centenas de vezes. O homem sorriu por baixo da máscara e apontou o cano para Isaac. Espere! Isaac gritou. Bang! Sua cabeça explodiu novamente, mas sua cabeça se regenerou quase instantaneamente desta vez. Tudo bem. Isaac gritou e rapidamente se levantou. Suas pupilas, que tinham a forma de flocos de neve, começaram a brilhar. Oh! O homem olhou em volta, e a neve no chão começou a flutuar. Soou. Logo,
Uma tempestade de neve estava furiosa ao redor da floresta nevada com Isaac no meio. O homem foi rapidamente coberto de neve, mas não moveu nenhum músculo. Ah! Isaac gritou e estendeu a mão em direção ao homem e a fechou em punho, crush. Oh! O homem sentiu a neve esmagando seu corpo em pedaços, mas seu rosto ainda não mostrava nenhum sinal de dor. Boa tentativa, mas não o suficiente. O homem de repente flexionou seus músculos, o que enviou uma onda de choque que destruiu a neve. Isaac cobriu seu corpo com neve, mas quase foi arremessado para longe. Uma vez que o homem foi libertado da neve, ele cambaleou em seu punho e deu um soco na neve que cobriu o corpo de Isaac. Pancada. O soco enviou Isaac voando pelo ar, seu corpo se moveu de forma imprudente, como uma boneca de pano, e seu corpo não parecia ter nenhuma intenção de parar. A tempestade de neve que estava destruindo a floresta se acalmou. Batida. O corpo de Isaac finalmente pousou no chão, mas seu corpo continuou pulando para cima e para baixo por alguns quilômetros antes de finalmente parar. Uma vez que seu corpo parou, seu corpo foi quebrado em pedaços, mas logo, ele se regenerou instantaneamente. Ele se levantou. Sou o homem de máscara branca saltou no ar por vários quilômetros e, assim que viu Isaac no chão, apontou sua arma e atirou. Bang! Ah! Isaac nem teve tempo de reagir quando a bala perfurou seu corpo, o que fez seu corpo inteiro explodir. Mas isso não era tudo. Assim que a bala atingiu o chão, uma explosão apareceu que destruiu tudo em um raio de 500 metros. O homem caiu no chão com centenas de metros de pura destruição ao seu redor. Logo, ele viu Isaac se regenerando lentamente. Isaac não esperou que todo o seu corpo fosse regenerado. Ele se levantou com apenas metade de seu corpo regenerado. Uma pistola de pederneira apareceu em sua mão, que ele apontou diretamente para um homem com uma máscara de esqui branca. Você é Deus, você pode fazer qualquer coisa. O homem gritou com gargalhadas, mas, Deus não é todo-poderoso, e há humanos que podem derrotá-los. Ah, como quem? Isaac gritou de volta, e logo, seu corpo estava completamente regenerado. O homem sorriu e apontou sua arma para Isaac. Witch Online capítulo 215, Tempestade A. Os olhos de Isaac se abriram quando ele se sentou com suor frio escorrendo de seus poros. Ah! Ah! Com um olhar doloroso, ele tocou sua cintura, que estava doendo. Olhando ao redor, ele percebeu que havia retornado da terra dos sonhos. Ao seu redor, as paredes empoeiradas e negligenciadas do prédio o protegiam do frio. Ah! Foi uma loucura. Ele cobriu o rosto. E nas últimas horas, ele lutou contra a figura mítica, e ele gostaria de dizer que lutou bem, mas seria mentira. Mesmo sendo Deus em sua própria terra dos sonhos, ele nem conseguiu arranhar seu oponente. A figura mítica limpou o chão com ele. Ele morreu milhares de vezes, e às vezes ele conseguiu revidar, mas isso não durou muito e ele foi morto instantaneamente. Suas costas doíam e, embora ele tenha se regenerado na terra dos sonhos, parte da dor ainda era transferida para o seu avatar, mas era uma quantidade muito minúscula. Boa sorte. Isaac ouviu a voz da figura mítica dentro de sua mente. Obrigado. Ele se levantou e viu o fogo ainda forte na fogueira. Ele rapidamente arrumou suas coisas e pisou na fogueira até que o fogo estivesse completamente extinto. Assim que terminou, ele finalmente saiu do prédio, pegou sua comida e começou a caminhar em direção à entrada da vila. Os edifícios foram queimados até as batatas fritas, enquanto a fumaça do fogo ainda estava presente. Uma grande parte da floresta tinha árvores e chão queimados. Contou muito sobre a destruição que os lobos flamejantes trouxeram com eles. Isaac parou seus passos e parou na frente de 3 pilhas de cinzas. Eram do mesmo tamanho, com roupas queimadas no fundo das pilhas. 3 jogadores morreram aqui. Ele franziu a testa e olhou ao redor da floresta. Não havia alma à vista, como se todos tivessem desaparecido do mundo e só sobrasse Isaac. Mas, ele tinha um palpite de que era calmaria antes da tempestade. Ele estava certo. Ding ding. Isaac olhou bem na frente dele, onde as notificações começaram a aparecer. Fase final começa. Tempestade de fogo. Tempestade de fogo. Isaac franziu a testa, mas então toda a floresta tremeu. Rachadura. Bang. Ouviu-se um forte disparo de arma de fogo. Isaac se virou e viu uma bala voando pelo ar. Estrondo.
Uma vez que a bala atingiu uma altitude autossuficiente, ela explodiu e imediatamente uma cúpula carmesim apareceu ao redor da floresta. Nas bordas externas da floresta, um lampejo de chamas apareceu e logo o fogo começou a se espalhar do chão até que dezenas de florestas estavam em chamas. O fogo rapidamente começou a se espalhar e logo toda a borda externa estava em chamas. Um incêndio florestal apareceu. Lentamente, o fogo começou a se espalhar cada vez mais, fazendo com que uma espessa nuvem de fumaça cercasse o céu. O céu azul desapareceu, substituído por uma espessa camada cinza de nuvens. Isaac, depois de ver a visão, sabia que algo estava errado. Ele se virou e começou a correr mais fundo na floresta. Do céu, algo começou a cair. Isaac sentiu algo muito leve pousando em seu ombro. A princípio pensou que fosse um floco de neve, mas depois de virar a cabeça, viu que era cinza. Cinzas começaram a cair do céu, logo cobrindo a neve em cinzas e destruindo a bela natureza anterior. Enquanto corria, Isaac viu algo estranho. Ele virou para a direita e viu uma luz vermelha ao longe. Ele estreitou os olhos e, com sua excelente visão, viu que era fogo. Tempestade de fogo. Isaac arregalou os olhos e entendeu do que se tratava a fase final. A tempestade de fogo forçará todos a se moverem, o que significa que era apenas uma questão de tempo até que os jogadores restantes se encontrassem. Isaac entrou em movimento e começou a correr tão rápido quanto suas estatísticas de agilidade permitem. Mas, logo, ele parou depois de ver uma visão muito estranha à distância. Ele viu uma luz carmesim se movendo no ar, destruindo tudo à vista. Que diabos é isso? Isaac olhou para trás e notou que a tempestade de fogo ainda estava a alguma distância, mas estava se movendo rapidamente. Batida. A luz carmesim destruiu mais uma dúzia de árvores antes de desaparecer. Que porra é essa? Isaac franziu a testa e olhou ao redor. Ele estava atualmente em um local cercado por 4 montanhas, todas com 20 metros de altura. Ao redor das montanhas estavam as florestas, e ao longe estava a tempestade de fogo. Instantaneamente, Isaac entendeu alguma coisa. Este é o centro. Ele tocou o chão nevado e murmurou: este é o lugar onde tudo será decidido. Batida. Isaac franziu a testa depois que a luz carmesim reapareceu à distância e outra dúzia de árvores foram destruídas. Mas, ele também ouviu o som distinto de gritos. Isaac subiu rapidamente ao topo da montanha que estava bem ao lado dele. Estava coberto por uma espessa camada de neve, dando a Isaac uma boa cobertura no topo. Ele se deitou no chão de neve e apontou seu rifle mosquete para a luz carmesim. O cano do rifle mosquete mal espreitava através da neve. Depois de meia hora de espera, ele ainda não viu ninguém. A tempestade cercou um raio de 500 metros da área e logo parou de se mover. Isaac engoliu em seco e soube que outros 9 jogadores estavam escondidos no raio de 500 metros. Uma gota de suor apareceu em sua testa. Ele continuou olhando ansiosamente ao seu redor e pensou em deixar sua posição atual. Alguém me tem à vista. Isaac pensou ansiosamente e ficou paranoico. Ele sentiu uma coceira nas costas como se alguém estivesse olhando diretamente para ele. Bang! De repente, um tiro foi ouvido. Isaac levantou a cabeça e viu uma bala voando pelo ar, mas não foi direcionada a ele. Ding ding, jogador Sinan morto. Concorrentes, 9. Eles agora estão mostrando quem morre. Isaac engoliu em seco, mas então com o canto dos olhos, no topo de uma das 4 montanhas, os flocos de neve flutuavam ao redor do topo da montanha. Foi como se alguém tivesse acabado de disparar uma arma, e o recuo fez a neve abaixo dele voar para longe. Logo, ele descobriu o motivo do fenômeno estranho. Ele viu o cano de um fuzil de mosquete e logo viu a cabeça de uma figura que parecia totalmente alheia ao fato de ter sido visto. Isaac moveu lentamente o barril, e uma vez que a figura estava em sua mira, seu dedo exposto tocou o gatilho metálico. Com a ponta do dedo sensível, sentiu a frieza e a dureza do gatilho, que era um instrumento de morte. Uma lufada de ar frio deixou sua boca e seu dedo se moveu. Bang! Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.